Bom dia, patins, como é que vocês estão hoje? Você saberia me dizer qual é o seu filme de terror favorito? Seu filme de suspense favorito? Seu filme de horror favorito? Se você já parou pra conversar com alguém sobre cinema, vocês provavelmente acabaram chegando nesse questionamento, se certo filme era de terror, ou de suspense, ou de horror. A resposta é um pouquinho mais complicada do que parece ser, mas é bom entender as coisas pra deixar tudo claro na cabeça, mais explícito na cabeça. Eu normalmente trago aqui pro Estação Nerd alguma dica de filme, alguma lista de filmes sobre séries e tal, coisas assim. Justamente porque eu quero deixar espaço para temas assim como esse serem mais especiais e não algo do cotidiano, até porque leva mais trabalho, dá mais tempo para fazer. Eu também tenho que pesquisar as coisas sobre o assunto para conseguir fazer o vídeo, conseguir escrever o roteiro para gravar o vídeo. E se é para falar besteira, que eu fale da maneira certa, né, com conteúdo. E eu soube que tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrita aqui no canal. Então, cara, desce um pouquinho, clica aí no botão vermelho, não queima não, e assim você continua recebendo as notificações dos próximos vídeos e ajuda a gente a crescer ainda mais. Então vamos que vamos, vem comigo entender que não dá pra entender qual a diferença entre terror, suspense e horror. Então, antes de saber por que e como o dinheiro criou o gênero do suspense, vamos tirar o horror da mesa, que do horror pro terror é uma diferença um pouco mais gritante. Uma palavra pode definir isso, é repulsa. Ficou parecendo um feitiço de Harry Potter, né? É nojo, é aversão à cena. No filme de terror é muito comum, você vê um assassino matando alguém, mas a cena termina logo que ele acerta a faca ou alguma coisa assim. Já no horror, essa cena teria uma continuação, seria prolongada, você veria as partes sendo cortadas, você veria as tripas das pessoas, veria muito mais sangue, que te geraria repulsa, te geraria aversão. Então, Jogos Mortais e Sexta-feira 13, por exemplo, são muito mais filmes de horror do que de terror. Então isso tá resolvido. Agora vamos entrar em uma área em que ninguém entende nada de verdade, porque não existe resposta certa. Se você chegou a ver o filme Nós, do Jordan Peele, é muito comum você se questionar sobre o filme ser suspense ou ser terror. Eu mesmo me questionei isso por muito tempo, mas a resposta é fácil. Ou você escolhe uma das definições existentes, básicas ali para suspense e terror, o que deve gerar alguns paradoxos e algumas confusões, ou você aceita o gênero que o criador definiu e leva isso como a verdade. E eu acho mais fácil fazer assim para a maioria dos filmes, porque senão gera muita discussão, gera muito questionamento sobre aquilo é terror, aquilo é suspense, e você acaba tendo argumento para sustentar as duas ideias, porque você tem tanta cena de suspense que você sabe que pode te dar um susto a qualquer momento, só que você também tem elementos de terror, como facadas, tesouradas e coisas nesse sentido. De acordo com Alfred Hitchcock, o mestre do terror, os seus filmes são de suspense. É lógico que ele sendo tão famoso quanto ele foi, produzindo os filmes que ele produzia, muita gente já questionou ele sobre se ele fazia suspense ou fazia terror. E pra responder essa pergunta, ele já tinha uma história pronta. Ele já tinha na cabeça dele uma cena pronta pra poder explicar isso, explicar essa diferença pra ele. Lembrando que isso aqui é tudo questão de opinião, então pra ele era daquela forma. Mas isso não se torna regra só porque ele era famoso. Peraí. Eu sei que esse cara aí que vocês estão vendo tá falando um bando de besteira sobre cinema, só que eu preciso falar sobre uma coisa muito importante. Se você tá vendo esse vídeo desde o início, você deve ter notado esse desenho aqui, que já apareceu aqui. Ou até mesmo na thumbnail, você já deve ter visto esse desenho aparecer. Eu só queria falar que quem fez esse desenho foi o Breno, que é um cara super gente boa e tá com um Instagram incrível, tá botando umas artes lindas lá. Eu vou deixar o link do Instagram dele aqui na descrição pra vocês seguirem, verem as artes dele e dar um apoio pra ele. O cara é designer e assiste Naruto, cara. Então, por favor, dá uma olhada na descrição, vai no Instagram do Breno, segue lá, você não vai se arrepender. O garoto manda bem demais no desenho. Agora tá bom, vamos voltar pro cara que tá falando de cinema, muito mais importante. Vai lá. Imagina uma cena onde duas pessoas estão sentadas em uma mesa e de repente a mesa explode. É óbvio que já havia um explosivo ali debaixo da mesa, mas é aí que surgem duas opções de cena para serem trabalhadas. Ou essa explosão vem do nada e as duas pessoas explodem e morrem ou qualquer coisa assim e o público fica surpreso. Ou você pode mostrar antes daquela cena acontecer alguém plantando aquele explosivo lá. Então se é uma cena de, por exemplo, 15 minutos, com a explosão sem você saber que o explosivo estava lá, sem ter mostrado a cena antes, você gera 15 segundos de surpresa no público e justamente depois disso continua normal. Mas se você já sabia que o explosivo estava lá, gera 15 minutos de tensão e concentração do público esperando aquela mesa explodir a qualquer momento, sendo que ela pode acabar nem explodindo necessariamente. Essa era a principal diferença para Hitchcock. O terror gera 15 segundos de surpresa enquanto o suspense gera 15 minutos de questionamento e tensão. Eu concordo com quem diz que isso é muito questionável e que cada caso é um caso, cada filme é cada filme, cada cena é cada cena. Mas por que então não colocar tudo só na categoria de terror e acabou? Imagina que você gosta de terror, você tá acostumado a ver filmes de terror no cinema, filmes considerados de terror apenas pelo gênero deles. Só que aí
aí você acha que esses filmes de terror começam a aparecer muito sangue, serem muito violentos e você não gosta muito daquilo. Por isso foi criado o gênero do suspense. É tudo aquilo que o terror tem, só que sem necessariamente mostrar a violência explícita, mostrar o sangue. É você sentir o cheiro do cadáver e não ver ele de verdade. E a partir desse momento o público passa no cinema a ver filmes de suspense ao invés de filmes de terror, já sabendo os elementos de cada um. Muita gente acha que terror é só quando tem alguma coisa paranormal, mas não necessariamente é assim. Porque tem muito filme que tem coisa sobrenatural e não é de terror, como por exemplo O Sexto Sentido, do M. Night Shyamalan. O filme é completamente sobre sobrenatural e não é de terror, ele é só de suspense. Então o suspense acaba sendo um gênero que foi se construindo aos poucos, ele é meio que adicionou cultura aos filmes de terror, porque antigamente o terror não vinha agregado de cultura, ele era visto como pobre em cultura. E aí com o tempo as diferenças foram sendo acentuadas e esses gêneros foram se separando cada vez mais, criando seu espaço próprio para públicos próprios. Eu só queria reforçar que para fazer esse vídeo eu tive que pesquisar, então vou deixar os links que eu usei na descrição se eu lembrar de achar eles. E por favor, se inscreve no canal, é só clicar no inscrever-se aqui embaixo e manda pros seus amigos esse vídeo para eles também entenderem essa diferença e verem como é diferente, quais são as diferenças entre esses três gêneros. Por hoje é só, patins, eu vou indo nessa, até mais e fui!